الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد. أهل المجد والثناء أحق ما قال العبد كلنا لك عبد. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. اللهم إن قضيت لنا أمرا فاجعل عاقبته رشدا. والصلاة والسلام على من لا نبي بعده محمد ابن عبد الله صلوات الله ربي وسلامه عليه. Depois de termos louvado Allah subhanahu wa ta'ala e termos também enviado as nossas saudações ao nosso querido e estimado profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juntamente com a sua família e os seus companheiros, Allah subhanahu wa ta'ala afirma no sagrado Coran, depois de A'udhu billahi minash shaitanir rajim, Bismillahir rahmanir rahim, وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا وَقَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي فَضَّلَنَا عَلَى كَثِيرٍ مِّنْ عِبَادِهِ الْمُؤْمِنِينَ وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ دَاوُودَ وَقَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ عُلِّمْنَا مَنطِقَ الطَّيْرِ وَأُوتِينَا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ إن هذا لهو الفضل المبين. وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون حتى إذا أتوا على وادي النمل قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. فتبسم ضاحكا من قولها قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. وتفقد الطير فقال ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين لأعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه أو ليأتيني بسلطان مبين. فمكث غير بعيد فقال أحطت بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون. ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبئ في السماوات والأرض ويعلم ما تخفون وما تعلنون. الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم. صدق الله العظيم. Inshallah, depois de termos recitado parte do versículo de Surat An-Naml, a formiga, inshallah, durante esses poucos minutos, vamos falar um pouco e trazer aquilo que são ensinamentos da polpa do Suleiman alayhi salam. Nós sabemos que o Surat An-Naml, dentre vários personagens que lá estão, nós apenas elegemos a história do Suleiman concretamente com a polpa e não com a formiga. E também não vamos falar também
não vamos falar com alguns detalhes sobre a rainha do Saba, que é Balqis. Mas, por causa do tempo, nós apenas elegemos a história do Al-Hudhud, só para partilharmos alguns ensinamentos. E nós sabemos que o Corão, quando traz as suas narrativas, não traz para diversão, muito menos para entretenimento. Traz para alguma razão. E é esta razão que, inshallah, hoje vamos ver. Allah subhanahu wa ta'ala diz: لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِأُولِي الْأَلْبَابِ. Todas as histórias que aparecem no Corão, alguma razão. E é esta razão que vamos tentar, com um pouco de modéstia, com um pouco de ousadia, para partilharmos aquilo que são os ensinamentos deste inseto e desta ave, que é a popa, o pica-pau. Logo na introdução, nós sabemos que o Sayyidina Suleiman, ele foi dotado de conhecimento e sabedoria. E desta sabedoria, ele, mais o seu pai, David, alayhi salam, louvaram e declararam o reconhecimento perante Allah subhanahu wa ta'ala. Porque Allah subhanahu wa ta'ala distinguiu a família do Daúd, incluindo o seu filho Suleiman. E esta distinção aparece justamente por causa da sabedoria. Não distinguiu por terem muito dinheiro, até podia ser, mas não foi o caso. Mas Allah subhanahu wa ta'ala distinguiu por causa do al-ilm, que é a sabedoria, que é a ciência, que é o conhecimento. Mas que tipo de conhecimento o Sayyidina Suleiman detinha? Ele tinha todo tipo de conhecimento. Ele era juiz, ele era gestor, ele era ministro, ele era profeta, ele era rei, ele era tudo. Graças a Allah subhanahu wa ta'ala, deu e dotou essa sabedoria ao Suleiman alayhi salam. Tanto que ele, como seu pai, louvaram Allah subhanahu wa ta'ala. E mais do que isso, Allah subhanahu wa ta'ala deixou à disposição e ao serviço do Sayyidina Suleiman alayhi salam os jinns, os gênios todos. Estavam ao serviço do Suleiman alayhi salam. E os humanos todos estavam ao serviço do Suleiman alayhi salam. E como se não bastasse, também os pássaros estavam ao serviço do Suleiman alayhi salam. É este poder que Suleiman alayhi salam detinha. Tinha um mundo dos gênios, com todos os detalhes possíveis, e tinha um mundo humano, com tudo que Allah subhanahu wa ta'ala dotou ao homem, e ainda tinha o poder sobre os pássaros. Estamos a falar de todo tipo de pássaros que existem na face da terra. Este é o poder que Suleiman alayhi salam tinha. E ainda Allah subhanahu wa ta'ala ensinou ao Suleiman alayhi salam a se comunicar com os pássaros. E é uma dádiva inédita e especial que nenhum outro mensageiro e profeta foi dotado senão Suleiman alayhi salam. E ele declarou, em jeito de reconhecimento: "Ulimna mantiqa at-tayr", nos foi ensinado, ou seja, Allah ensinou a ele a se comunicar com os pássaros. E ele depois agradeceu. E o nosso tema começa justamente no versículo onde Allah subhanahu wa ta'ala diz: وَتَفَقَّدَ الطَّيْرَ فَقَالَ مَا لِيَ لَا أَرَى الْهُدْهُدْ. O Suleiman, de tanto poder, ele tinha horas específicas em que fazia a exposição de todo o exército, dos jinnes, dos homens e dos pássaros. E cada exército estava no seu ponto. Ele fazia essa vistoria, essa expensão. Todos os momentos ele fazia questão de buscar e perceber o estágio do seu exército e do seu reinado. E um desses dias, o Suleiman alayhi salam, numa dessas paradas, sentiu falta da polpa. Lançou um olhar para o exército e não conseguiu enxergar e não conseguiu encontrar a polpa.
E ele disse: Ma li la ara al-hudhud. Perguntou: será que estou enganado? Mas não estou a ver a popa no seu lugar. Não estou a ver a popa no seu posto do serviço. Aonde é que ele se encontra? E ele acusou a sua fraca visibilidade. Disse: Ma li la ara al-hudhud. Se calhar eu esteja errado, mas ele esteja lá no lugar. Mas quando teve a informação certa de que a popa não se encontrava no seu posto, e ele disse: Am kana min al-ghaibin? Ou será que a popa se encontra dentre os ausentes? E o Suleimani, apesar de tanta responsabilidade que tinha, ele chateou-se com esta situação. E como não podia deixar de ser, estamos a falar de um soldado que não se encontra no seu posto quando devia estar. Desobedeceu às ordens. E a minha abordagem vai ser mais jurídica, infelizmente. Podia ser do lado de jornalismo, também tem muita coisa. E podia ser do lado social, também tem muita coisa a dizer. Mas eu vou tentar um pouco do lado jurídico. E quando não encontrou Suleimani, ele deixou 3 medidas, e essas medidas são medidas de aplicação de sanção. E ele disse: La u'adhibannahu. Por causa da ausência da popa, eu vou castigar severamente. Aw la azbahannahu. Ou, já a segunda opção, ou vou matar. Vou degolar e vamos pôr na panela e vamos comer. Mas o Suleimani alayhi salam, apesar deste gradualismo na aplicação das medidas, ou na definição das medidas de sanção disciplinar, ele quis dar fé. Se calhar ele tenha se ausentado por alguma razão aplausível. E ele disse: Aw la ya'tiyani bisultani mubin. Ao menos que me traga uma razão aplausível. Ao menos que me traga uma autoridade evidente. Não passou muito tempo, a popa foi pousando ao lado do Suleimani. Estava a chegar de uma viagem, estava a chegar de uma missão, mas não era uma viagem de entretenimento, uma viagem de férias, mas era uma viagem de serviço. Famakatha ghayra ba'idin. Logo de repente, ele chegou e apanhou Suleimani naquela situação em que, de tanto exército que ele tem, sentiu falta de uma ave que estava ali, pequenina, com alguns centímetros. Ele sentiu falta. E a popa chegou, e quando chegou, recebeu a informação de que a situação não estava boa, de que o Suleimani alayhi salam já tinha deixado esses 3 tipos de sanções para aplicar caso ele não trouxesse motivos suficientes da sua ausência. E quando chegou, ele desafiou ao Suleimani alayhi salam e disse: Ahadtu bima lam tuhit bihi. O Suleimani, com tanto poder que ele tinha, e dentro da sua jurisdição controlava todas essas criaturas, mas Allah subhanahu wa ta'ala quis mostrar ao Suleimani que ainda assim o seu poder não é nada. E a ave, uma criatura tão pequena, disse: Ahadtu bima lam tuhit bihi. E na língua árabe, ihata significa ter o domínio da coisa, ter a informação suficiente do assunto, aperfeiçoar o assunto. E ele disse ao Suleimani, com tanta sabedoria que ele tinha, e declarou perante Allah subhanahu wa ta'ala, e ainda louvou, a popa disse: Ahadtu bima lam tuhit bihi. Eu tenho uma informação que o senhor não tem, infelizmente.
E o Suleimani teve que mudar da sua posição para perceber e escutar os argumentos da ausência da polpa. E ele disse: "Waji'tuka min saba'in binaba'in yaqin." E ele, para mostrar que a informação que trazia, a notícia que ele trazia, não era a notícia que estava dentro da jurisdição do Suleimani alayhi salam, ele disse: "Eu estou a vir fora da sua jurisdição, fora do seu território de governação." Suleimani disse: "Não é possível." E ainda disse: "Waji'tuka min Saba." E eu venho do Saba, que é uma cidade no Iêmen, que fica a 3 quilômetros da cidade de Sana'a. E ainda disse: "Binaba in yaqin." E eu trago-te uma notícia verídica, clara, segura. E a notícia tinha que ser segura para poder justificar. E a notícia tinha que ser segura e evidente para o Suleimani poder perdoar a esta criatura. E ele começou a descrever aquilo que ele viu no reinado da Balqis. "Inni wajadtu mura'atan tamlikuhum." Eu encontrei uma senhora governando um povo. Esta senhora é Balqis, a rainha do Iêmen. E disse ainda: "Wa utiyat min kulli shay." O Suleimani tinha tudo. E a polpa disse ao Suleimani que esta rainha tinha um pouco de tudo. Em termos de governação, em termos de exército, em termos de políticas, em termos de estratégia, de tudo. Wa utiyat min kulli shay. E como se não bastasse, walaha arshun azim. E tem um magnífico trono. E os álimos dizem que o trono da rainha Balqis tinha de altura 80 metros. Da largura tinha 40 metros. Só para imaginarmos que tipo de poder que essa senhora tinha. E a polpa considerou este trono como sendo magnífico, porque nunca tinha visto. Esta é a informação material que ela viu. E os álimos dizem, só para termos ideia daquilo que era o poder que esta senhora tinha, e o levantamento que a polpa fez para vir justificar da sua ausência, os álimos dizem que esta rainha tinha mais de 320 conselheiros. Só conselheiros. E tinha 600 empregadas. E você hoje só tem uma empregada, um empregado, ainda é problema. Mas estamos a falar que esta senhora tinha 600 empregadas. E a polpa disse ainda: "Wajadtuha wa qaumaha yasjuduna lishams." E aqui já vamos entrar no conteúdo mais profundo. O que eu vi, aparentemente, é isto: é uma rainha com poder e ela tem tudo. Mas mais do que isso, e a preocupação da polpa era uma preocupação ligada com a aqida. "Wajadtuha wa qaumaha yasjuduna lishams." Encontrei esta rainha juntamente com seu povo a prostrarem diante do sol. Isso é shirk. Isso é politeísmo. E nós todos, como criaturas, somos obrigados ao monoteísmo. Nós temos que unificar Allah subhanahu wa ta'ala. E aqui está a novidade, e aqui está a notícia verídica que a polpa traz ao Suleimani. Encontrou uma rainha com tanto poder, era suposto conhecer Allah subhanahu wa ta'ala, mas infelizmente não conhecia Allah subhanahu wa ta'ala. Nem sequer o seu povo também tinha informação sobre o aqida. Mas a polpa tinha capacidade de análise. E disse ainda: "Wajadtuha wa qaumaha yasjuduna lishamsi min dunillah." E ela soube que a razão principal
daquela rainha, juntamente com seu povo, de estar a prostrar diante do sol, não era por livre vontade. Era uma questão, uma manobra que o Shaitan já tinha implantado. وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ. Soube que é o Shaitan que estava a reinar dentro daquela governação da rainha. E ainda diz, فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيلِ. E ele conseguiu distinguir que aquele povo, juntamente com a sua rainha, estavam perdidos. Através do Shaitan, desencaminhou o povo. E no fim disse, فَهُمْ لَا يَهْتَدُونَ. Por mais que façamos algum esforço, não vamos conseguir tirar daquele caminho que aquela gente se encontra. E ele repudiou do fundo do seu coração e disse, Allah yasjudu. Como é que é possível, nesta altura, existir criaturas que não conhecem Allah subhanahu wa ta'ala? Allah yasjudu lillahi alladhi yukhrijul khab'a. Como é que não prostram? Como é que não fazem sujud diante de Allah subhanahu wa ta'ala, que tem o poder de trazer todo o segredo que está nos céus e na terra, e ainda sabe aquilo que ocultamos e sabe ainda aquilo que nós manifestamos. E a popa declarou perante o Suleimani que ele era unificador de Allah subhanahu wa ta'ala e disse, Allahu la ilaha illahu rabbul arshil azim. Allahu é o único que merece ser adorado e não há nenhuma outra divindade que merece senão Allah subhanahu wa ta'ala, que é o Senhor do supremo trono, que é o trono de Allah subhanahu wa ta'ala. Prezados irmãos e irmãs, só estava a trazer esta narrativa para depois irmos aos ensinamentos. O primeiro ensinamento que nós aqui podemos extrair dessa história rapidamente é o facto do Suleimani alayhi salam, apesar de tanta responsabilidade que ele tinha, mas tinha ainda assim tempo de monitorar o seu exército. E esta deve ser a qualidade de cada um de nós como responsável, como pai, como professor, como dirigente, termos que ir atrás daquilo que os nossos subordinados fazem para aferirmos o nível. O segundo ensinamento que esta história nos traz é a prudência do Suleimani alayhi salam. Quando sentiu a falta dele, lançou primeiro a culpa para si. Disse, será que eu não estou a ver bem? Não foi logo contra a popa. Só depois de confirmar da ausência é quando de facto trouxe aquelas 3 medidas. E essas medidas que ele trouxe, encontramos aqui o princípio de gradualismo na aplicação das medidas disciplinares. E ele começou pela medida mais severa, vamos castigar severamente. E depois baixou. E depois foi para a medida mais baixa. Ou terá que me trazer aqui uma evidência clara. E a popa conseguiu trazer esta evidência. E a outra parte da história, inshallah, vamos continuar depois de uma ligeira pausa. وَتَائِبُ مِنَ الذَّنْبِ كَمَنْ لَا ذَنْبَ لَهُ وَتَائِبُ مِنَ الذَّنْبِ حَبِيبُ الرَّحْمَنِ. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى وبعد. E depois, o terceiro ensinamento que nós trazemos aqui é que a popa, quando se ausentou-se por uma justa causa. Foi em serviço, não foi para outra coisa. E o resultado desta sua saída foi a razão principal de uma aldeia inteira e de um território, de uma região inteira abraçarem o Islã, porque a história ainda continua. E nós hoje, quando saímos, quando nos ausentamos por causa de coisas banais e fúteis. Mas a ausência da popa foi por uma justa causa. E ainda mostra, o Corão está a nos ensinar que é possível um subordinado se ausentar sem a autorização do seu chefe
quando sabe que o interesse é da coletividade. E a Popa fez isso, ausentou-se sem autorização do Suleimani alayhi salam. Por quê? Porque o Islã está acima de tudo. O Islã está acima do poder do Suleimani alayhi salam. E é por isso que trouxe esta informação. E esta informação foi devidamente usada. Porque a Popa, quando recebeu, por mais que aquele povo estivesse naquela perdição, ele não manifestou diretamente, mas soube encaminhar a informação ao Suleimani alayhi salam, para Suleimani tomar as medidas necessárias. E quando nós temos alguma informação, temos que saber canalizar a quem de direito para poder tratar da melhor forma possível. E a Popa fez isso. E o Suleimani, quando recebe a informação, também não foi emocionado. Ele disse: Sananzur, aswadaqta am kunta min al-kadhibin. Vamos ver a sua situação, se está a falar a verdade ou não. Isso mostra que os profetas e mensageiros não conhecem o oculto. Se conhecesse, o Suleimani já teria declarado. Isso mostra que o Suleimani tinha um cuidado, porque depois disse que eu vou verificar, vou analisar. E é isso que nós temos que fazer. Infelizmente, maior parte dos problemas que nós enfrentamos é porque a nossa gestão, a nossa forma de ser, o nosso caráter deixa muito a desejar. E o Corão, a partir desta ave, com um grande homem na história toda, que é o Suleimani, já traz esses ensinamentos, e existem mais outros que, inshallah, se uma outra altura tivermos ocasião, oportunidade, iremos partilhar. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin fil awwalin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin fil akhirin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin fil mala'il a'la ila yawmiddin. Allahumma hdina wahdi bina waj'alna sababan liman ihtada waj'alna hudatan muhtadin la dhalin wala mudhillin. Allahumma in qadayta lana amran faj'al 'aqibatahu rashada. Allahumma kun ma'na wala takun 'alayna. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين وانصر عبادك الموحدين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.